Boa noite, irmãos. Hebreus 2:3 diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Vamos orar. Sem ti, Senhor, a mensagem será frustrante, mas se o Senhor tomar tua palavra para que seja pregada com poder da parte do teu servo, transmitindo essa verdade, alcançará, sim, corações que realmente estão clamando a Deus para escapar do juízo que há de vir. E nós vamos te agradecer, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, como escapar? É o tema desta mensagem. Essa pergunta aqui, eu acho que eu devo pregar sempre, né? Aliás, eu acho que toda mensagem evangelística deveria ter esse tema, como escapar. Nós sabemos que o homem no pecado, eles não querem acreditar, não querem. Hoje, eles estão fazendo tudo para dizer que não tem inferno, que todo mundo vai para o céu, que está tudo bem. Hoje está assim. Parece que Deus, no pensamento dele, enviou do grupo dos anjos um corpo de bombeiro para apagar o inferno. Que coisa, né? Mas nota que a Bíblia fala sempre, de ponta a ponta, como o homem pode escapar. Como escaparemos nós? E Paulo aqui, digo, o escritor aos Hebreus, eu acho que foi Paulo, mas se eu ficar confirmando, eu serei o único a confirmar que foi Paulo que escreveu esta carta. Mas notem, queridos irmãos, Paulo está tratando de quê? Ele está tratando aqui no capítulo 2, irmãos, do perigo da negligência. Ele está falando da grandeza da Bíblia, a firmeza da palavra. Ele está falando, se a palavra falada pelos anjos no Velho Testamento teve valor, quanto mais a palavra agora. Então ele está falando isso, Cristo coroado de glória, está mostrando como essa salvação é maravilhosa. Paulo, o escritor sagrado, está fazendo essa comparação. O regime do Velho Testamento e agora nós na graça. Moisés e Jesus. Qual é essa diferença? E se negligenciar essa tão grande salvação, certamente não vai escapar. Então o que aconteceu, queridos irmãos, é que aqueles crentes hebreus, eles estavam voltando para o regime da lei. Foi por isso que esta carta foi enviada para eles voltar. Não confiar em Moisés, nem em Abraão, é só Jesus. Então, queridos, hoje à noite eu devo pregar nesse verso mostrando o quanto os homens no pecado pensam que podem escapar de negligenciar essa salvação. Aqui no mundo, os homens estão sempre procurando achar uma brecha. Eles correm para uma igreja aqui, correm para um louvor ali, correm para um sacerdote ali, um pastor ou alguém outro, tentando escapar. Eles acham que podem escapar. Então, irmãos, eles creem de uma forma ou outra, como diz lá em Isaías 28, né? Eles estão sempre fazendo um pacto com a morte e com o inferno. Todos os dias os homens fazem isso. Deixa para amanhã. Hoje não. Eu não serei o próximo, não. Eu tenho muita coisa a fazer. Sempre estão fazendo um pacto com a morte e com a lei, conforme diz o texto lá, né? Então, queridos, eu vou mostrar esse roteiro aqui para os irmãos entenderem. Eu tenho 3 pontos. Eu vou mostrar a tão grande salvação. Segundo lugar, uma persistente negligência e a tentativa de escapar. A primeira eu quero mostrar, sempre eu procuro fazer isso para os irmãos. A Bíblia lida conosco na base de doutrina. Deus, primeiramente, ele lança o fundamento. Depois de lançar o fundamento, aí ele põe em prática.
É claro, né? Quando nós vamos construir uma casa, a gente não faz primeiro a parede, a gente faz primeiro o fundamento. Tá? E aqui na igreja, deve ser assim, em qualquer lugar. Primeiro lança o fundamento, aí as suas vidas são edificadas na graça, né? O nosso fundamento é a tão grande salvação. Ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos o quê? Aí o objeto aqui é a grande salvação. Tá? É chamado na gramática objeto direto, né? Objeto direto é a tão grande salvação. Vamos lá. Nós temos aqui, queridos irmãos, algumas lições nesse ponto. A primeira é a provisão de Deus, o fato de que Deus proveu essa salvação, indica que a condição do homem é grave. Se Deus proveu um Salvador, é porque eu estou perdido. Se tem um Salvador que pode me livrar, significa o quê? Eu estou perdido. Óbvio. Né? Se você está morrendo no mar, afogado, você precisa de alguém para lhe salvar. Do contrário, não tem necessidade nenhuma de Salvador. O médico não teria sua função se não tivesse doente. Ele perderia, não ganharia nada, passaria fome, faria outra coisa. É porque tem doente que ele é convocado. E o Salvador? Porque Jesus é chamado. Aliás, o Deus é chamado, o Deus triuno, em toda a extensão da Bíblia, o grande Salvador. Eu sou o Deus que salva. Eu sou o único, ele fala em Isaías. Né? Então, queridos irmãos, o que é que o homem, qual a condição do homem? Ele é culpado, isso nós sabemos. Todos pecaram. Eu vejo essa negligência hoje nos lares. Hoje as crianças são tratadas como se elas fossem anjinhos, e elas não são. Elas são tão culpadas quanto qualquer pessoa. Davi deixou isso claro. Eu nasci na iniquidade. Aí ele retrocede ainda. Ele fala do nascimento dele, depois volta para a concepção. E em pecado me concebeu minha mãe. Então a coisa é séria. Então, mas hoje está tratando assim, como se o homem não fosse culpado. Outro detalhe é que o homem é incapaz de se salvar. Infelizmente, o domínio do arminianismo é aquela tese que crê, que expõe que o homem tem poder da fé para fazer uma decisão. Isso é obras, irmãos. Nada a ver com salvação bíblica. Na salvação, Deus é tudo. O homem é zero à esquerda. Ou ele salva ou ele não salva totalmente. Se tem participação do homem, então não é salvação bíblica. Tira Deus, ele não faz parte disso. Em Romanos 11, Paulo fala o quê? Se é por obras, já não é pela graça. Tá? Diz, se é por obras, já não é pela graça. Se não tem eleição, então não é salvação pela graça. Incrível, né? O que ele fala ali. Impressionante. Mas os olhos dos homens são cegos e não podem ver. Outro detalhe, eu estou apenas, vamos dizer assim, jogando mais os ensinos bíblicos em cima. O que a Bíblia fala do homem? Ele é o quê? Na prática, ele é escravo. João 8:34. Quem comete pecado é escravo do pecado. Jesus falou para quem? Falou para Pilatos? Falou para Herodes? Não, falou para os religiosos judeus. Eles iam nos cultos dele todos os sábados. Aqueles homens tinham o Velho Testamento, tinha a lei de Moisés, criam em Abraão, criam em Moisés. Mas Jesus apontou o dedo para eles. Vocês são pobres escravos do pecado. Vocês precisam conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Impressionante. Né?
O homem é escravo do pecado. Outro detalhe, irmãos. Esta da salvação é a mensagem mais impressionante e importante das Escrituras. Hoje, incrível que pareça, irmãos, é de fazer tremer de medo, porque removeram a mensagem da cruz. Hoje o tema é outra coisa, é aquilo que agrada o povo que está dentro da igreja. Tá? Eles trazem picolé, trazem um sanduíche, mas não traz a verdade que o povo precisa. Vamos falar de família, como o casal deve viver. Longe disso na Bíblia, não tem isso, irmãos. Homem, se você se converteu, ame sua esposa. Mulher, você se converteu, respeite o seu marido. Filhos, obedeçam aos pais. Pronto. A mensagem bíblica escapa em pecador. Não tem para onde ir. Ou você corre para a cruz, ou você está perdido. Não tem mais isso hoje. Fizeram um metrô por debaixo do Calvário para o trem passar por baixo. O povo não quer ver o Cristo glorificado, o Cristo sacrificado na cruz. Então, não adianta buscar outra mensagem. Hoje a multidão corre atrás de mensagens que afagam o ego. Segundo lugar, é a perfeita provisão de Deus. Perfeita. A salvação bíblica é a documentação, é o maravilhoso registro de Deus. Deus pôs tudo para nós, queridos irmãos. Está aqui, perfeito. Eu enviei meu filho. O livro de Isaías é um livro inteiro falando disso. Eu sou a salvação. Eu sou. Deus está repetindo. E quando chega lá em Isaías 53, ele expõe, como se estivesse filmando o futuro, ele expõe a cruz, para que todo pecador saiba. Maravilha. Então, queridos, e é perfeito. É uma salvação completa. Ele diz, tão grande salvação. Tem tudo na salvação. Tudo. Não é só para evitar de cair no inferno e para ir para o céu. O Evangelho, esta tão grande salvação, proveu todo o recurso que qualquer irmãozinho, qualquer irmão, crente, rico, culto, pobre, qualquer crente, precisa para viver. Tem no Evangelho. É perfeita. Você não pode mudar o perfeito. Perfeito é perfeito. Quando você faz uma coisa perfeita, pronto. O que Cristo fez na cruz. Tá perfeito. Na nossa linguagem, na nossa gramática, tem aquele chamado mais que perfeito. Na gramática de Deus não tem. Perfeito é perfeito. Não existe mais do que perfeito. Porque senão o perfeito já não é perfeito mais. Né? Então, queridos irmãos, essa é a mensagem. Perfeito. Onde está o Salvador? Ele está lá chorando no céu. Pai, eu acho que eu não fiz o trabalho completo, não. O que eu posso? Tem aqui minha mãe do meu lado, Maria. Talvez ela possa me ajudar. Que coisa. É até blasfêmia isso. O trabalho foi tão perfeito que ele está sentado lá ao lado do Pai. Já imaginou um sumo sacerdote sentado? Você não vê isso no Velho Testamento. Eles estão em pé continuamente. Eles estavam. Jesus está sentado, dizendo que o trabalho foi completo. Quem crê nele está completamente equipado para tudo. Olha que fantástico. Né? Outro detalhe, diante desse fundamento tão maravilhoso, não há solução nos homens. Não há. O evangelho moderno está sempre dependendo do homem. Vem para cá, vamos adorar a Deus. Nada. O homem não é chamado para adorar a Deus. O homem é chamado a se converter dos seus maus caminhos. Essa é a primeira adoração que ele faz. Ele adora a Deus, por ele ser Deus. Então, queridos, todos os grandes nomes da Bíblia e do mundo já provaram que nada puderam fazer, nem podem. Eu fico
deslumbrado com tanta descendência que tem na Bíblia. A Bíblia gasta páginas para falar. O livro de 1 Crônicas, né? Fulano, descende da tribo de Levi, disse fulano, filho, não falo, muito pouco fala das mulheres. Deus sempre menciona os homens, porque são eles que geram, né? E vejam, e aí vai, nome por nome. Por que Deus fez isso? Porque cada homem que aparece ali, Deus está dizendo, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E vai a Bíblia inteira no Velho Testamento, até que chega Mateus, onde Jesus nasce. Aí ele diz, é esse. Que fantástico, né? Apareceu o Salvador. Pronto, a Bíblia é um livro glorioso. Deus se apresenta assim. Não tem resposta no homem. Outro detalhe. Essa salvação é completa e suficiente, porque ela veio de um Deus que é suficiente. Hebreus mesmo nos põe diante disso aqui, irmãos. A Bíblia fala a diferença entre a lei e a graça. Na lei, tudo é abalável, né? Você sabe uma coisa que abala, né? Você está segurando isso daqui, está abalando, né? Você vê que aqui não tem firmeza. Ela soltou, ele cai, tá vendo? A qualquer coisa. Na lei era assim. Você tem a Bíblia aqui, ó. Tem esse relógio aqui. Ele precisa, ele é abalável. Soltou, ele cai. Na lei era assim. Na graça não. Tudo é inabalável, firmado. A graça diz sim, 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 sim. É tão grande salvação. Olha, irmãos, outro detalhe que aparece aqui. Ela é completa, esta tão grande salvação, para lidar com a condenação eterna para sempre. O que significa isso? Significa que aquele que Jesus salva está livre do inferno. Livre. Jesus testifica isso para os judeus, capítulo 10 de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não tem salvação pela metade. Não tem salvação 99,9%. A salvação bíblica é 100%. Pronto. O salvo é salvo. Se não é salvo é porque não foi salvo nunca. Notem, é isso. Não depende do homem. Tem grupos aí que creem que a salvação depende da minha obediência. Oh, meu Deus, eu obedecer? Como? Eu não posso. Eu era chamado filho da desobediência. O que tem em mim para dar para Deus? Só fraqueza. O que eu tenho para dar? Um morto no pecado. Depende da minha obediência? Como? Agora eu sou chamado filho da obediência. Quando eu era incrédulo, eu era chamado filho da desobediência. Mas agora não. Tem o meu Senhor. Ele foi até a cruz por mim. Ele obedeceu no meu lugar. Para que eu pudesse, ligado a Ele, ser igual a Ele, ser semelhante a Ele. Está vendo? A obediência dele me faz o que eu sou. Mas você diz, você não tem sua parte? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Onde tem isso? Isso é um versículo do diabo, porque não tem na Bíblia. Escute. Qual é a parte minha? Ele mesmo diz. Ele é o Deus que opera tanto querer como fazer, segundo a vontade dele. Ele age assim. Ele me tomou como filho. Ele me disciplina. Ele me pôs na faculdade da graça. Ele me toma pela mão direita e vai me guiando aqui, até chegar na glória. Então, irmãos, agora, e os que caem no inferno? Não tem mais jeito. Ele não morreu pelos que estão no inferno. Ele não morreu pelos que estão vivendo
no pecado. Escutem, provem que vocês se converteram a Cristo. Provem. Eu posso dizer, você está seguro para sempre. Prove. Você ama a Bíblia? Você ama Jesus? Você deseja santidade? Você deseja entrar no céu, no gozo eterno? Então, você é salvo para sempre. Deus não faz um trabalho incompleto. Outro detalhe, queridos irmãos. Os que estão no inferno foram para lá por quê? Foram porque quiseram ir. O homem vai de prontidão. Ele põe terno e gravata para ir para o inferno. Ele se veste das melhores roupas. Ele gasta o seu dinheiro. Ele pula, ele dança. Ele faz de tudo. Ele ganha o pão dele aqui. Come e se alimenta para ir para o inferno. Ele está pronto para ir lá. Escutem, a Bíblia fala isso. Que ele faz uma aliança com a morte e com o inferno. Espere, deixe para outra vez. Calma, eu não vou hoje não. Que coisa. Escutem, ir para o céu, eu não queria ir? Não. Ninguém quer ir para o céu. Foi depois que Deus me fez nascer de novo que eu desejo ir para lá. É porque eu amo santidade, é que eu amo o céu. Se eu não amo santidade, eu não amo o céu. O céu é um lugar santo. Como é que eu vou querer ir para lá? Se eu não amo santidade de vida aqui. Como é que eu vou morar numa cidade pura, sem pecado, sem morte, sem maldade, sem o diabo, sem ladrões, sem mentirosos? Como é que eu vou morar lá? Se eu amo essas coisas aqui, amo este mundo. Outro detalhe, irmãos. Os homens deixados para que escolham por si mesmos, ele hão de rebelar contra a boa vontade, a vontade de Deus. Então, deixa o homem na escolha dele. E ele vai escolher o quê? A mesma escolha lá do Éden. Já foi tomada a decisão lá. Eu não quero o diabo, eu não quero Deus, eu quero o diabo. Eu quero odiar o Éden. Eu quero odiar o paraíso. Eu quero o governo do diabo na minha vida. É assim, está provando aí todo dia. Estou provando. É também completa, porque essa salvação satisfaz as justas, santas e perfeitas exigências de Deus. A salvação não foi exigência do homem. O cordeiro não foi escolhido aqui. É o cordeiro de Deus. Deus mostra em toda a Bíblia a grandeza, a maravilha, a perfeita salvação. Você lê Gênesis, você lê Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, passa por Salmo, passa pelos profetas, e você vai ver como Deus mostrou, desenhou no Velho Testamento, em termos de símbolo, em termos de tipos. Ele mostrou o que é a salvação bíblica, queridos irmãos. Ela é completa, ela é justa, essa salvação, é santa salvação, é perfeita exigência de Deus que foi cumprida em Cristo. Pronto! Corra, pecador! Você está buscando alegria onde? No mundo? Você só vai achar em Cristo. No mundo não tem. Só tem tristeza, miséria, morte, vergonha, dor. Corra para Cristo. Os falsos mestres estão mostrando um Jesus vindo da provisão diabólica. Pare de sofrer, pare. Vem para cá, traga o seu dinheiro e nós vamos resolver seus problemas. A Bíblia diz, não. Deixa a alegria banal do mundo. Corra para Cristo. Ele é o refúgio. Ele é a fonte de alegria. Você se convertendo a Ele. Aí então, todos os dentes do diabo, dos demônios e do mundo voltarão contra você. Pode ter certeza. Aí você vai saber o que é sofrer neste mundo. O crente, ele encontra repouso só em Cristo. Só. É completa também, porque tem toda a provisão para a salvação,
para todas as necessidades eternas e temporárias do pecador. Toda a provisão está nessa tão grande salvação. Em Cristo tem tudo. Não tem um crente que passe fome. Não tem. Ele nunca deixa. Ele prometeu cuidar. Quem confia nele é a pessoa mais feliz do mundo. E o salvo sabe disso. Ele aprende disso. O salvo é o único que Deus está ali levando, guiando, dizendo eu te amo. Conduz com paciência, disciplina, levanta, ergue, amadurece a fé, fala o andar, ele anda, ele cai às vezes, o Senhor levanta novamente. É assim essa salvação, porque é perfeita. Olha o Salmo 32, irmãos. Eu te guiarei pelo caminho que deve seguir. Pode ir nesse rumo aqui, eu estou te orientando. Quando você vai com o carro na rodovia à noite, o que você faz? Você liga o farol. Porque o farol está dizendo, pode ir. Esse é o caminho. É assim que Deus faz. Outro detalhe, irmãos. Para dar-lhe condição de viver da maneira que agrada a Deus. E para triunfar sobre todo o mal até chegar no céu. Todos os crentes chegarão inteiros no céu. Quando Moisés falou com Faraó, Faraó queria, leva um pouco, leva as mulheres, leva um grupinho só, não vai muito longe. O que Moisés falou? Nenhuma unha ficará. Nenhum dos crentes ficará aqui. Todos chegarão na glória. Jesus não foi preparar uma cidade à toa. Não vai haver casa sem habitação lá no céu. Todos os salvos terão sua morada eterna. Eu tenho mais um argumento aqui nesse ponto. É completamente soberano em seus atos de salvação. Impressionantemente, ninguém pode dar um passo sequer para Cristo. Não tem um pecador. Quando Deus chama, o poder não é o pecador que tem para ir. É a graça que puxa. Impressionante. Quando a lei diz faz, o pecador diz não posso. Quando a graça chama, o pecador vai. Olha, imagina Moisés chamando Zaqueu. Zaqueu, pode deixar seus roubos. Você enriqueceu ilicitamente. Zaqueu mandaria Moisés embora. Mas quando Jesus entrou na casa, imediatamente, o ato da graça foi maravilhoso. De tal maneira que ele falou, hoje, de agora em diante, se eu fiz alguma coisa errada, se eu roubei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Foi aí que Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha que maravilha. Ninguém, não tem um homem sequer, não tem uma mulher sequer, não tem um jovem sequer, que possa dar um passo para Cristo, se não for chamado. Ele é Deus, Ele é o Deus de glória. A natureza do homem vai para trás. Não há nenhum poder que atrai o homem para Deus, a não ser o poder da graça. O poder é o único poder que pode ressuscitar mortos. Vamos passar para o segundo ponto agora. Como os pecadores negligenciam? Vejam, como escaparemos nós se negligenciarmos? Eu vou explicar aqui. Os homens negligenciam. Por quê? Porque os corações deles estão endurecidos. Pronto. Convida o seu marido para a igreja. O coração dele diz, não quero. Pronto. Tranca. Eu tenho um compromisso. Eu vou sair à noite. Eu tenho outro lugar para ir. Eu tenho outro encontro. Eu não quero. Coração duro. Oh, que coisa terrível. Para milhares e milhares, Deus tranca. Ele passa a chave dele
na porta de um coração endurecido. Ele diz: ninguém entra mais aí. Casa amaldiçoada. Não tem salvação. Imaginou? Lembra quando Deus mandou Isaías? Pregue para ninguém ouvir. Isaías pregou para ninguém se converter. Incrível. Por quê? Deus trocou. E Deus tem milhares de chaves para isso. E uma dessas são os falsos mestres. Eles são as piores manifestações que um povo tem. É o mais terrível instrumento vindo de Deus para endurecer os homens, para eles nunca mais se converterem. Foi assim com Israel nos dias de Jeremias. Olha o que Jeremias pregou. Vem, arrependam, voltem para Deus, deixem os seus ídolos, deixem o seu orgulho próprio, voltem, e eu mandarei Babilônia para longe. E o povo quis? Não. Deus endureceu o coração. Ele mostrou o amor dele, mostrou o juízo dele, mas eles disseram não, não. E dizem, o historiador diz, que Jeremias foi morto, apedrejado por eles. Veio Babilônia, e olha a destruição que causou em Jerusalém. Os homens negligenciam. E meu medo é que meu país está tão endurecido que nós temos que chorar, prantear, como Jeremias pranteou no capítulo 3 de Lamentações, vendo a cidade desolada. Segundo lugar, eles negligenciam. Por quê? Porque eles desconhecem a Bíblia? Não. O brasileiro tem a bênção de ter a Bíblia na mão. Incrível. Mas sabe, eles ignoram a verdade. Eles distorcem a Bíblia. Eles vão lá, como criança, querendo achar um brinquedo aqui, ou um bichinho de estimação, ou um docinho aqui na Bíblia. Eles fazem isso hoje. Eles negligenciam a verdade. Eles pulam por cima. Eles ficam rindo com a verdade, brincando com a verdade. Notem, eles ignoram. A Bíblia hoje é tratada como livro supersticioso, um objeto de idolatria. É desse jeito. Eles acham que se pôr lá na sala da casa, vai espantar demônio, vai tirar o azar e vai abençoar tudo que está lá dentro. Não! O livro de Deus é para falar o seu coração. É Deus falando. Se você fecha a Bíblia, você tapa a boca de Deus. Ignorar a pregação. Deus tira os seus mensageiros. Deus tira o Jeremias, tira os Isaías, tira o Elias, tira o Eliseu, tira os profetas. Pronto. Sabe, alguém disse, com exímia sabedoria, maior terror para um país é quando Deus arranca a Bíblia. Tira. É a palavra dele. Negligenciam também, porque seus ouvidos ficam surdos. Aqui está, a porta de entrada não são os olhos. Essa aqui. Os olhos são as janelas. Aqui é a porta. Deus nunca vai na janela. Ele vai na porta. Eis que estou à porta e bato. Que coisa. Deus batendo. Mas nota o que ele diz lá em Apocalipse. Se alguém ouvir minha voz, não a batida, a voz dele. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Impressionante o que Deus faz. Ouvidos surdos, assim. Eles negligenciam também, porque não querem reconhecer o perigo que cercam suas vidas. Por quê?
devido ao amor que eles têm por este mundo. Eles amam o mundo. Nunca houve um mundo tão atrativo como agora. Nunca houve. O mundo é o palco do diabo. Ele entrou dentro das nossas casas. Nenhum crente está livre de perigo, de imoralidade, de lascívia, de maldade, da morte, que entrou coisa para trazer satisfação à carne. E com isso a morte entrou também. Adolescentes estão ensinados como se matar. A morte e o prazer é o pecado sempre acompanhado da morte. Entrou, trazendo desgraça para as igrejas, maldades. Como esconder maldade dentro de uma igreja? Como dobrar um pastor para que ele não fale do pecado? Como homens e mulheres vivem adultério, jovens em fornicação, roubo, interesse por dinheiro. Falta de piedade na vida. Tudo isso ocupou o cenário hoje. Porque é muito fácil. Satanás veio com toda a categoria. Ele abriu a porta da sua casa, da minha casa, e entrou. Não tem sacerdotes mais. Não tem homens mais que orem. Aqui na minha casa serviremos ao Senhor. Com princípios embasados na vida de Josué, não tem. Eles negligenciam porque acreditam que ainda há tempo, que o juízo há de tardar. Eles acham que amanhã vai ser melhor. Que tristeza. Que coisa. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Eu passo para o último ponto aqui. A tentativa de escapar. Olha o texto. Como escaparemos? Pode escapar? Eu vou mostrar para os irmãos como. Imagine primeiro a tentativa frustrada dos homens nos dias de Noé. Como pode escapar do juízo de Deus? Impressionante. Diz lá no Salmo. Algures, quer dizer, eu não sei onde está o Salmo. Que Deus assentou o juízo. Então, é isso aí. Ele mandou a água, cobriu tudo. Depois ele assentou. Quem escapa? Você vai escapar de mim? Ele assentou. Só tem Noé com os filhos, com as suas esposas. Pronto. E os animais? Deus assentou. Está vendo? Olha o Senhor no dilúvio, assentado. Lá embaixo a sepultura. Ele sepultou todos. Brincou com ele? Ai, que horrível. E agora, queridos? Como vai escapar? Noé, abre a porta. Não tem mais jeito. Em segundo lugar, os homens acham que eles são espertos e capazes de escapar. Eles acham que correndo de Deus, escondendo de Deus, gritando para Deus, apontando armas para Deus, se defendendo, usando de sofismas, usando até a Bíblia para escapar, para viver os seus pecados. Eles querem isso. Não vem para cá. Eu estou escondido. Não vem, não me atrapalhe. Eles acham que vão escapar. Como eles fazem isso? Eles tentam usar disfarces religiosos. Hoje está assim, queridos irmãos. Até ladrões, homens perigosíssimos, estão usando disfarces religiosos. O nome de Jesus, indo à igreja, fazendo louvor, levantando as mãos, sentindo a presença de Deus.
disfarce religioso. Não vai escapar se você não se arrepender. Eles tentam escapar, tentando subornar Deus, dando dinheiro, tentando comprar Deus, usando pastores para que manobrá-los. Olha como os homens fazem, tentam escapar. Eles tentam escapar se apegando à saúde. Tendo saúde tem tudo. Não tem. Milhares morreram em plena saúde, através de um acidente, através de um tiro de um ladrão, ou brincadeira de um amigo. Eles usam disfarces e tentam escapar. Tentam escapar também, apelando aos homens. Confiança inútil, apelando para os ídolos deles, Maria, Aparecida, outros santos, né? Hoje apelam para os homens, até para pastores, estão apegados a eles. Por favor, eu quero que vocês falem bem de mim, falem que está tudo bem, falem que Deus está comigo, falem que eu vou para o céu, falem que eu tenho herança lá no céu, fale, não fale do inferno não, eu darei tudo para você, eu deixarei você rico. Mas notem, Deus afirma o quê? Que a decisão é dele. Tá? Deus afirma. Não há possibilidade de escapar. Não há outro meio. Ou eu corro para Cristo, ou eu estou perdido. Não tem jeito. Não tente armar uma escada para o céu. Não tente. Você vai cair de lá. Homens morreram por causa disso. Deus zela pela salvação que Ele trouxe. Ele zela pela glória do Filho dele. Ele vela pela mensagem da cruz. Parece que a mensagem da cruz, quando você abre a Bíblia, parece que tem uma lâmpada acesa ali. Todos os detalhes. Deus velando por essa mensagem. É meu dever pregar. Paulo falou, ai de mim, se eu não pregar. A responsabilidade é muito grande. O pregador tem que abandonar tudo que é mentira. Tudo. Filmes, essas coisas. Para ele se afundar na verdade. Tomar da verdade. Totalmente da verdade. Porque ele tem que pregar o que vem do céu. Eles tentam escapar. Deus afirma que só há um Salvador. Só um. Se tentar apelar para outro, não irá escapar. Você lembra do peregrino? O peregrino foi, na história, o sonho de João Bunyan. O peregrino foi com outro companheiro, até a entrada do céu. O peregrino entrou na morada celeste. O outro não. Faltou o quê? Faltou o documento de salvação. Salvação pela graça. Talvez ele tenha confiado no batismo dele. Talvez ele tenha confiado nas obras dele. Ora, ele fez um esforço tremendo para andar com o amigo dele até chegar no céu. Mas não era salvo. Que coisa. Deus afirma que ele vai salvar quem ele quiser salvar. Então não brinque com Deus. A decisão é dele. Não tua, ó homem. Deus não autorizou você tomar uma decisão. A salvação é a vontade de Deus em ação, não sua. Humilhe. Caia aos pés dele. Caia. Quem sabe ele vai ter misericórdia de você. Quem sabe? Quem sabe ele vai descer do céu e olhar com profunda compaixão. Quando sua boca abrir, tem misericórdia de mim. Você nem vai ter coragem de olhar para ele. O Salvador é tão maravilhoso. E você vai querer, posso olhar? Não. Não pode olhar. Ele é Deus. Mas me salva, Senhor. Ele deixou Saulo cego.
3 dias. Saulo só pôde ouvir: quem é, Senhor? Está falando: sou eu. Deixou cego. E até a morte dele, Saulo tinha problema na vista posteriormente. Deus afirma que a parte do pecador, qual é? Hoje os teólogos estão falando, tem a parte do homem, tem a parte de Deus. Essas duas coisas combinam. Combinam nada. No céu e na terra está operando o poder do Senhor, conforme aquele hino. Escutem, qual a decisão do homem? Desça, vai até o pó. Deus fez você do pó. Volte ao pó. Você pegou o pó que Deus fez e tornou um pó sujo, imundo, digno de vermes. Foi isso que eu fiz. Volte ao pó. É assim que o Senhor trata com vermes. É assim. Quem sabe, Ele vai compadecer de você. Você quer saber disso? Você quer saber o que é abrir um sepulcro e ver um corpo cheio de vermes lá dentro? É assim o estado do homem no pecado. Olha o que sai da sua boca. Olha o terror, maldade, impureza, imoralidade, piadinhas, coisas indecentes, mentiras. Tudo isso sai da boca de um homem no pecado. Caia perante ele. Outro detalhe. Está tentando? Se tua tentativa é obra de fé, aleluia. Porque a fé vem do Senhor. Se você está procurando a verdade como tesouro, então, amém. Deus está operando em sua vida. Se você está correndo, buscando, onde está a salvação? Onde está? Eu quero ouvir. Você está procurando? Então é obra de Deus. É porque ele diz: quem tem fome, venha. Quem tem sede, venha. Puxa, é isso. Outro detalhe: toda tentativa fora de Cristo é inútil. É obra da carne. Outro detalhe: no pecado, o homem está num profundo poço. Profundo poço. Toda tentativa é igual a areia movediça. Quando alguém está numa areia movediça, ele tem que ficar parado, ele não pode mexer. Porque cada vez que ele mexe, ele vai afundando mais. Então, lembre bem, todo esforço do homem é inútil. Ele está descendo mais ainda para morrer na areia movediça. E perca agora toda a esperança em você. E olhe para Cristo. Olhe agora. Olhe para o Cordeiro que foi pendurado na cruz. Olhe para aquele amado Senhor. Foi Ele sacrificado. O Pai mandou o Filho para tomar nossos pecados. E Ele pagou lá na cruz para poder lhe salvar. Agora, se você está grudado num pecado, que não quer abandoná-lo, qualquer pecado, você vai morrer nele. Se não credes que Jesus é, morrereis em vossos pecados. Eu convido agora os pecadores que estão ouvindo esta mensagem para vir a Jesus, recebê-lo como seu Salvador e Senhor da sua vida, para lhe perdoar em humildade, em sincera confissão. Venha a Cristo e você será salvo.